Faz muito tempo, hein, Manel? Mas graças a Deus, cada dia está mais bonita a igreja, louvado seja o nome do Senhor. É bonita porque tem a bênção de Deus aqui. A gente vê as vidas felizes sendo transformadas no meio das lutas, mas gozando da bênção do Senhor. Então, muito obrigado por me receberem hoje pela manhã aqui. E eu quero chamar a sua atenção para o texto desta manhã. O texto bíblico desta manhã, da meditação, encontra-se no livro de Esdras. Esdras é lá no Antigo Testamento, depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Essa é fácil. Esdras capítulo 1. São 200 e poucos versículos que nós vamos ler um a um. São 11 versículos, o capítulo inteiro. Diz assim: no primeiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, o rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja Deus com ele. E suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças da família de Judá e de Benjamim, os sacerdotes, levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, ouro, bens, gados, coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou o Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, para os entregar contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar, quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Amém. Como eu perguntei no primeiro culto, eu pergunto a você, você deve estar pensando, o que é que vai sair daí? Porque negócio de Sesbazar para cá, Nabucodonosor para lá, taça de prata para cá. Será que tem alguma coisa para nós aprendermos aqui que ajude a gente na nossa caminhada? Que a caminhada nossa não é fácil, é luta. Há algo que a gente pode aprender para a nossa vida, fazer bem para nós nessa manhã, algo de evangelho para entusiasmar o nosso dia a dia aqui? Eu acredito que sim. Contudo, a gente tem que, para que penetre no ensino do texto, a gente tem que entender o contexto geográfico, histórico, o que estava acontecendo. Porque se não entendermos, fica um pouco difícil de captarmos a mensagem que o texto quer nos apresentar. Esse texto foi vivido cerca de 2.500 anos atrás. Faz tempo. Só alguns de vocês estavam vivos. 2.500 anos atrás. Vivido numa região onde hoje é conhecida como Irã e Iraque, onde há dois rios muito famosos, o rio Tigres e o rio Eufrates, que começam nas montanhas do norte, na Síria, e vão até onde antigamente era Ur dos Caldeus, lá no sul do Iraque, desembocando no Golfo. Uma região muito bonita, eu tive o privilégio de visitá-la várias vezes, porque muitos dos refugiados que a gente ajuda estão na parte norte dela, onde passa o rio Eufrates pela cidade de Nínive, por exemplo, a 50 quilômetros de Erbil, no Kurdistão. Mas esse texto foi vivido por volta de 540, 530 a.C. O que estava acontecendo lá? 70 anos antes, levantou-se um poder muito forte naquela região, porque a história do Antigo Testamento é a história da ascensão e queda de impérios.
Deus trabalhando na história para nos conduzir a Cristo. Sempre foi assim. Mas levantou-se um império muito forte, chamado Império Medo-Persa, ou Mesopotâmico. Esse império tinha como líder um rei chamado Nabucodonosor. Ele dominou por 1.200 quilômetros, porque 1.200 quilômetros é exatamente o território que vai do sul do Iraque até o Egito, por uma área chamada banana fértil, porque tem a forma de uma banana. Os dois rios que correm em paralelo, eles formam aquela banana fértil, saindo do Iraque, fronteira com o Irã, indo até onde hoje é o Kurdistão, a Síria, e ali ele para, mas aí a banana fértil continua por causa das riquezas do norte do Líbano e Israel, chegando até o Mar Vermelho. Essa é a banana fértil daquela época. Nabucodonosor dominou esses 1.200 quilômetros. Um império muito forte. 615, ele trouxe os seus exércitos até Israel e subjugou Israel. E ali ele descobriu que havia muitos tesouros no templo de Jerusalém. Mas ele não levou os tesouros para a Babilônia. Ele levou, ao invés dos tesouros, destruiu Jerusalém quase toda, e ao invés dos tesouros ele levou gente. Levou 35 mil dos melhores de Israel para trabalharem como escravos em Babilônia, cidade que ele havia construído, que se tornou uma das maravilhas do mundo de então. Ele levou para a Babilônia para trabalharem como escravos nos trabalhos próprios de funcionários públicos. Isso é o que os judeus faziam lá. E depois de 15 anos, Babilônia teve uma crise econômica, e ele lembrou dos tesouros. Em cerca de 605, ele voltou até Jerusalém, aí ele dizimou o que restava, destruiu completamente, mas levou com ele a listagem que o almoxarifado manteve tão precisa, e é descrita aqui com milhares de utensílios de ouro e prata, que ele chegou, espalhou pelos templos dos deuses de lá, e alguns usava para consumo no próprio palácio. O rei morreu. No lugar dele reinou o seu filho por 3 anos. Não foi um bom rei, foi morto. Havia muita violência nisso aí. Por fim, reinou no lugar do seu filho Belsazar, o neto. E Belsazar não era flor que se cheirasse, era um rei devasso. Mas se você quiser ler sobre Belsazar, você vai em Daniel capítulo 5, é um capítulo sobre Belsazar. Ele tratou mal o povo do outro lado do rio, que eram os iranianos de hoje, os persas. Machucou, colocou imposto extra, ele não estava nem aí. Ele deleitava-se na fama de Babilônia, no poder e nas riquezas de Babilônia, que o seu avô havia construído. Para vocês terem ideia, Babilônia existe até hoje. São ruínas até hoje, mas as ruínas estão lá. Partes destruídas, partes ainda lá. A muralha de Babilônia tinha 115 metros de altura. Alguns que trabalham em construção sabem que isso é um prédio de 36 andares. 36 andares de altura era a muralha de Babilônia. Não há muitos prédios de 36 andares na área de Boston. Imagina a muralha, a base para sustentar a muralha, 36 metros de largura. As pessoas que vão lá e estudam as ruínas dizem que no topo da muralha dava para passar 2 carros de combate ao mesmo tempo, protegendo a cidade. Se você um dia for ao Museu Britânico em Londres, vá no setor do Oriente Médio e você visite, quando você entra nele, tem 3 andares. Do térreo até o 3º andar são os portões de bronze de Babilônia que os ingleses trouxeram. 3 andares, só o portão da cidade. Inexpugnável aquela cidade. Tanto é que quando levanta-se o rei Ciro, que o texto aí está descrevendo, nesse texto que a gente leu, cercou a cidade de Babilônia, porque eles não aguentavam mais o déspota que Belsazar era. Daniel 5 diz que, ao ver as tropas cercando a cidade de Babilônia, Belsazar convocou os seus oficiais do exército, com as suas mulheres e as concubinas, para um verdadeiro bacanal de 7 dias no trono, no palácio. Ali rolou de tudo, aquela lambada generalizada. E as tropas cercando a cidade, porque ele sabia que não tinha jeito de... Como é que alguém ia conseguir subir 115 metros para entrar na cidade?
Era inexpugnável. O problema é que o avô dele havia, num momento de grande lucidez, havia decidido transformar a Babilônia num jardim. E, como ficava na beira do rio, ele foi 1 quilômetro acima de Babilônia. Nabucodonosor abriu canais. E por baixo da muralha ele trouxe a água para a cidade e construiu os famosos jardins suspensos. Babilônia era uma maravilha, jardim, flor para todo lado, no meio do deserto, era uma miragem. Ora, Ciro cerca a cidade. Ciro cerca a cidade. Não consegue ir por cima, vai por baixo. Afinal de contas, os soldados principais, os militares, estavam bêbados, estavam em orgias. Então ele mandou os seus generais fecharem os canais. Eu estive lá. 53 graus a temperatura. Peguei lá. 53 graus, se você não tomar cuidado, quem derrete é você. É uma coisa tremenda, infernal, porque ali é quente. Então não demorou 2 dias, a água que tinha sido fechada do rio para vir para a cidade virou barro. E as tropas entraram dentro da cidade e tomaram conta de Babilônia. Agora, Babilônia já estava debaixo da posse do rei Ciro, primeiro rei persa. O Império Persa teve 4 reis. Rei Ciro, rei Dario e 2 reis que têm nomes maravilhosos que eu acho que ele devia pôr nos nossos filhos. Rei Xerxes e Artaxerxes. Então, uma maravilha. No texto desta manhã, fazia 1 ano que Ciro estava no poder. 1 ano. Agora lembra, se você ler o livro de Salmos, você vai ver que alguns dos judeus ficavam à beira do rio, chorando e lembrando de Jerusalém, pensando quando Deus vai restaurar a sorte de Sião. E quando é que eu vou voltar para lá? Porque Deus havia prometido que o sonho seria restaurado, que o povo voltaria. Agora Dario assume o reinado. Enquanto Nabucodonosor dominou por 1.200 quilômetros da banana fértil, Ciro dominou mais de 3.000 quilômetros, porque ele dominou todo o antigo império mesopotâmico e ele foi todo para a direita do mapa até a Índia. Tão poderoso que ele se chama aqui no verso 2, Senhor de todos os domínios da terra. O homem era barra, não era fácil. Mas agora olhe como é que são as coisas. Mal ele havia assumido o poder, Deus se revela a ele. Versículo 2 diz uma coisa fenomenal. Deixa entender para a gente que no afã de abençoar o seu povo naqueles dias e no afã de abençoar você nessa manhã aqui, Deus usa até mesmo um rei ímpio. Ele usa um amigo que nem crente é. Ele usa as situações mais inesperadas para restaurar na gente o que a vida roubou de nós. Os nossos sonhos, as nossas motivações, as nossas grandes aspirações, que o tempo foi passando, a gente foi perdendo e a gente fica igual a Chico Buarque de Holanda, como a Carolina. O tempo passa e só a gente não vê. E a coisa complica. Pois bem, o rei recebe uma revelação de Deus. E se você vê no versículo 2, essa revelação é interessante, porque é um rei ímpio. E ele diz assim, o rei que o apelido dele era o Senhor de todos os domínios da terra, ele diz assim, o Deus dos céus. Olha, ele tinha deuses à vontade. Ele confessa que há um Deus maior do que os deuses dele. Isso é uma confissão de fé calvinista. Deus está acima de todos os outros deuses. Ele diz, o Deus dos céus. Ele diz assim, olha lá o versículo 2, que me fez ser o que eu sou. O Senhor de todos os domínios da terra reconhece que o que ele era, o que ele tinha e o que ele podia era por causa de Deus, Deus de Jerusalém. Deus. E aí ele vai em mais uma parte na sua confissão. Ele diz assim, esse Deus, acima de todos os deuses, que me fez ser o que eu sou, me fez um missionário. Aí foi demais para o meu caminhãozinho. Porque um ímpio dizer que ele recebeu uma missão de Deus? Pois é. Qual foi a missão de Deus? Ele diz no verso 2, me fez construir para ele o templo em Jerusalém. Ah, que Deus maravilhoso é o nosso Deus. Para abençoar o povo que estava ali, longing, né? Desejoso, sofrendo, angustiado, ansioso, querendo ver o cumprimento da restauração na vida deles acontecendo, Deus usa
Deus usa até a mula de Balaão, até o galo que canta, Deus usa o rei ímpio. É assim que Deus faz na sua vida e na minha vida. O tema desta manhã é restauração, porque a vida não tem sido fácil para nenhum de nós. Muitos dos nossos sonhos nós já perdemos. Mas o que é interessante é que o verso 5 nos diz uma coisa impressionante. É que mesmo a notícia sendo boa, sendo a melhor possível, você já pensou 70 anos de espera, agora Deus diz, chegou a hora. A Bíblia, o versículo 5 diz que muitos se animaram, mas se foram muitos é porque teve alguns que não se animaram. Tem gente no nosso meio que nem que Deus faça uma coisa maravilhosa assim, a Rayovac não funciona para recarregar mais. Tem gente que é um zero à esquerda, que já desmotivou, que entregou os pontos, que é negativo, parece um urubu, só vê carniça, nada vai dar certo. Não tem isso, não existe? Gente que nem as melhores notícias do Evangelho, das boas novas, nós estamos comunicando o Evangelho nessa manhã aqui, consegue dar uma carga na bateria que está descarregada. Deus disse, eu vou tirar o povo do Egito, da Babilônia. Chegou a hora, o momento é esse, glória, aquela coisa toda. E uma boa parte falou, aleluia. Mas outros falaram, eu acho que não. E ficam para trás. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. Você veio aqui nesta manhã porque hoje é a sua manhã da virada. Amém. É a manhã na qual o Senhor restaurará a sorte do Sião da sua vida. É isso aí. Sabe por quê? Porque a vida rouba muita coisa da gente. Você lembra quando você era criança, a primeira coisa que o pessoal, familiar, amigo, chegava em casa e perguntava, o que é que você quer ser quando crescer? Não era assim? O que é que você dizia? Alguns diziam, eu quero ser médico, outros quero ser engenheiro, outros diziam, quero ser enfermeiro, né? Naquela época ainda tinha gente que dizia, quero ser um policial militar. Com orgulho, alguns diziam, eu quero ser professor, e eu sou professor, então eu estou envolvido em universidade por quantos anos já? Mas hoje ninguém fala mais que professor é uma profissão sofrida. Mas eu quero ser professor atleta, né? Na minha época eu quero ser Raquel Welch, hoje como é que é? Alguma outra aí. E assim a coisa vai. Então, quantos sonhos nós tivemos que as águas da vida, as durezas do dia a dia roubaram da gente? Um de nós a gente está sobrevivendo, vai levando, disfarça, mas lá dentro a gente reconhece que o quadro ideal seria outro. Seria outro. Sabe, a sociologia, a psicologia tem dito que existem pelo menos 5 áreas que ou anima a gente, se a gente vê elas se concretizando no dia a dia da nossa vida, ou nos fazem estagnar e andar para trás. Depende do que o curso da vida caminha conosco, a gente ou melhora ou piora, neste aspecto em particular das nossas expectativas e sonhos para a vida. Por exemplo, a área pessoal. A área pessoal é a área da nossa intimidade, mais profunda, das nossas aspirações, das nossas esperanças. Aquela que a gente guarda para a gente, que faz a gente acordar de madrugada pensando nela, até a hora que ela desbota, a cor vai embora. E aí você, muitas vezes, entrega. Você pede, você diz, eu vou apenas levar a vida. Mas para alguns ela corresponde positivamente, e a pessoa vira uma dinamite. Mas não é a realidade de muitos. Muitos aqui, as suas áreas de aspirações, você acha que não tem mais jeito. Sua área pessoal. Você não diz para ninguém, só diz para você. Mas isso lhe faz mal. Segunda área é a área familiar. A familiar, enquanto a pessoal é a área das aspirações mais profundas, a familiar é o ninho, é a estabilidade, é o pertencimento. Quando essa área vai bem, puxa, pode até perder o emprego, a gente bota para frente e arruma outro e vai para frente, porque a gente tem o apoio da família. Mas quando a crise vem, não é fácil. Às vezes eu entrei numa casa lá, tinha na geladeira um imã dizendo assim, Deus mandou que nos amássemos, não que nos amassemos. É uma briga danada, é uma coisa... Ela me lembrou aqui ontem
outra vez que eu preguei aqui, eu preguei sobre o Salmo 23 e eu mencionei a senhora lá perto de Araraquara, que era da nossa igreja, diretora da escola, high school, e o marido vereador, ele não era da igreja. E um dia eles viviam em conflito, chegaram lá no meu escritório, no meu gabinete pastoral, olha o nome, gabinete pastoral, chegaram lá no meu escritório para um aconselhamento, hora marcada. Quando entrou, ele abriu a boca, ela meteu-lhe o murro. Na minha frente, ela era uma baixinha também. E eu falei, meu Deus, só que ele meteu outro nela. Eu falei, o que é que está virando aqui? Eu falei, se vocês quiserem brigar, vão lá para fora. E foram. E eu ficava ouvindo, pá, pá, e pancada para cá, para lá, 5 minutos de briga. E pornografia, e baixaria. E eu falava, vou ou não vou? Eu falei, eu vou nada. Vai sobrar para mim, eu vou ficar aqui. Eu sei que uns 5 minutos depois eles voltam. Rosto vermelho de vergonha e de pancada. Aí ela olha assim, com os olhos cabisbaixos, pergunta para mim, tem jeito? Eu olhei para ela e falei, só se Deus usar o poder que criou o universo. Porque o que criou a terra só não dá conta, não. O do universo. Se ele resolver usar o poder do universo, tem jeito para vocês, porque o de respeito chegou longe demais. Mas a verdade é que Deus usou. A igreja de Américo Brasiliense vai ser organizada, fundada por eles dois. Deus é Deus. Quando Deus resolve agir, a coisa vai. Olha, eu saí do Brasil para plantar igreja no Canadá. Você sabe, plantar igreja entre imigrantes é rolo garantido. Porque, vamos falar a verdade, vocês têm rolo demais. Não é fácil. Ninguém sai do país da gente, quebra os relacionamentos com a família, com os amigos, com a cultura e a história, porque está tudo bem. Se você estivesse feliz demais lá, você não estaria aqui. Você vem porque a coisa está feia. Aí, quando você perdeu a esperança lá, e você chega aqui, gente, não tem muro, nem cerca elétrica nas casas. Você diz, mas que lugar maravilhoso, até o preconceito bater alguém em cima de você. Aí você fica, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu era feliz e não sabia. E o desgraçado do pastor aguentando essa instabilidade de todo mundo aí. Pensa que é fácil? Não é fácil, não. Pastor de imigrante correto e trabalhador, como que vocês têm aqui, é raridade. Vocês têm que orar muito e dar muito remédio para ele. Então é fácil. Olha, mas aí, foi plantar a igreja lá no Canadá. 3 filhos, meu filho tinha 3 filhos. Tinha 300 jovens na igreja que a gente era pastor no Brasil. Chego lá, um tinha 13 anos, o outro 11 e o outro 9. No domingo seguinte, não tinha ninguém. É a igreja que está o CNI hoje. Meu filho de 13 anos virou ministro de adoração. O de 11 anos pegou uma bateria. Mas era horrível, depois ficou bom, mas era pac, 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 pac. E o 9 anos só dormia. Eu sei que... olha, eram 55 mil quilômetros em 6 meses procurando no Paliteiro, que é Toronto, brasileiro, para plantar e para trazer para a igreja. E assim foi. 3 anos depois, eu chego um dia em casa procurando ajudar os filhos dos outros e encontro meu filho que eu não reconheci. Vestido diferente, com palavras estranhas, esquisitas, agressivo comigo. Na entrada da minha casa, quando eu abri a porta, eu, pecador miserável, perdi a paciência, meti-lhe um tapa. E meu filho é maior, eu sou o mais baixo lá de casa. Eu podia ter levado um couro do meu filho, porque Deus foi bom. Mas ele não reagiu. Mas eu me senti um 0 à esquerda. Eu subi para o primeiro andar da casa, lá em Mississauga. Eu chorei em 2 horas o suficiente de lágrima que dava para trazer vida de volta para o sertão do Cariri. Era demais, angustiado. Falei, meu Deus, não foi para isso que eu vim aqui. Eu cuidando dos filhos dos outros e perdendo meus filhos.
falei, meu Deus, eu me recuso, eu não entreguei, não criei meu filho para o diabo, para o mundo, para a perdição. Foi para o Senhor. E aquela coisa, e de repente, 2 horas depois, mais ou menos, minha esposa entra lá também abalada, porque não foi uma cena agradável, e uma falha minha, e ela fala, e agora? Eu falei, eu me recuso a perder o meu filho. Custe o que custar, nem que a igreja feche. Minha casa não fecha. Eu vou grudar no meu filho, vou grudar. Foi o melhor ano da igreja, porque Deus parece que trabalha nas inesperadas da vida. Eu sei que eu grudei no meu filho. Meu filho chegava para mim e falava, pai, eu vou jogar basquete com meus amigos. Eu falei, vamos. Pai, meus amigos, eu falei, seu melhor amigo sou eu. Pai, pai, sexta-feira à noite, religiosamente, pai, estou indo lá no cinema, lá na Yonge Street, com meus amigos. Eu falei, vamos, qual? As primeiras vezes ele olhava meio esquisito para mim, fazia uma cara de muxoxo que não estava gostando. Na verdade, era tudo o que ele queria. Duvido que tenha um filho que não queira um pai perto. Não tem. É porque eles pretendem que não querem, mas é tudo o que eles querem. Eu grudei nele e ganhei meu filho de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele foi casar, namorar, olha, vê se tem cabimento isso nos dias atuais. Falou, pai, eu acho que eu gostei da menina ali. Eu falei, é, filho? E daí? Ele falou, não, eu não quero levar adiante sem você primeiro me dizer que está tudo certo. Vai lá conhecer os pais dela. Me ajuda, pai. Meu Deus do céu. Quando nasceu a filhinha dele, a minha neta, eu tenho 8 netos. Quando nasceu a neta mais velha nossa, que é a Daniela, 5 anos depois, ela com aquele português pior do que espaguete, macarrônico, ela ligou para mim. Eu em Nova York, ela lá na Virgínia. Ela ligou um dia de manhã, ela falou, vovô. E quando um neto fala vovô para a gente, pode pedir o que quiser depois, está tudo certo. Não tem dúvida. E eu respondi para ela, falei, fala, meu anjo. Ela falou, vovô, entreguei meu coração a Jesus. 4 anos depois, agora, eu estava no batismo dela, pediu para ser batizada. Sabe quem batizou? A igreja, de uma forma especial lá em Virgínia, permitiu que meu filho batizasse a própria filha. E eu junto, de um filho que eu quase perdi. Deus é bom demais. Deus restaura a sorte de Sião. Mas quando essa área não está bem, a barra é pesada. É muito pesada. A terceira área que ou aproxima e melhora a gente ou piora, e que Deus precisa restaurar, é a área dos nossos relacionamentos pessoais, porque a área dos relacionamentos pessoais tem a ver com a nossa influência, com a nossa autoimagem, que a nossa autoimagem é projetada nos outros, como ele nos vê. Relacionamentos, quando as coisas não estão bem, com amigos nossos, da nossa área de relacionamentos, não é com estranho, não, com os nossos amigos. A gente nem dorme direito, não é verdade? Porque todos nós precisamos desse tal de grupo de influência, onde a gente influencia e é influenciado. Chama-se grupo de relacionamento, grupo de confiança. E muitos de nós perdemos os nossos amigos ali, ele não consegue olhar no olho. A quarta área que ou acrescenta ou acaba na nossa vida, complica a nossa vida, é a área profissional, que é a área de nossos feitos, nosso propósito, nosso legado. Uma igreja desse tamanho, eu não tenho dúvida, tem pessoas aqui que tinham planos maravilhosos de começar um pequeno negócio, e começaram só para fechar. E perderam a coragem de começar. Lembra quando você montou seu primeiro negocinho, que você já estava pensando em comprar o Walmart? E você teve que fechar aquela portinha, porque foi um fracasso total. E hoje você não tem coragem de começar nada. Que a vida deu-lhe uma paulada violenta. E aí você vai tocando, onde dá. E todo aquele entusiasmo de se dar bem na vida, sua autoimagem foi complicada, ela se esvaneceu.
Para uns estão muito bem, porque deu certo, mas a grande maioria é a luta. E, finalmente, a última área que a sociologia diz que ou vai ou racha, é a área espiritual. É a área dos nossos valores mais profundos, são os nossos votos por santidade, por dedicação. Quantas vezes a gente se compromete com Deus e faz um voto de não pecar mais numa determinada área, não transigir mais numa determinada área, só para transigir na curva do caminho. E aí a gente vai na frente do espelho, bate na testa da gente e diz: que ser humano miserável que eu sou, não consigo segurar as pontas para nada. Não acontece? Cair de novo na mesma área. Graças a Deus por Cristo Jesus. Se não fosse Ele, o bagaço seria pior. Mas, irmãos e irmãs, essa é a vida, essa é a dureza minha e sua. E tudo parece perdido, até que Deus resolve achar. Porque é Ele que restaura, é Ele que acha. O texto aqui diz que Deus achou, usando o rei, tudo que havia sido perdido. Porque quando Deus resolve agir, quando Deus resolve achar, meus queridos irmãos, Ele devolve tudo que foi roubado da nossa vida, contado. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu estava fazendo um estudo geral do livro de Esdras, que eu admiro muito o sacerdote Esdras. E eu estava lendo o livro de Esdras com muito cuidado. De repente, brotou, sabe aquele texto que sai do rosto da gente assim? Devolveu contado. Mas que preocupação! Contado é para que não falte nada. Quando Deus resolve agir na nossa vida, tudo que foi roubado da gente, tudo que é ético, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, porque tem coisa que a gente quer que Deus não quer. Eu estou falando tudo aquilo que é honesto, verdadeiro, de boa fama, que contribui para a glória de Deus, para o benefício nosso, tudo que o crente pode almejar e esperar, o Senhor devolve contado. Tudo! Agora, o tudo tem que ser qualificado, porque no caso aqui o tudo foram pertences de ouro e prata, então era fácil, o almoxarifado tinha a lista de tudo, 70 anos guardado, trouxeram tudo, devolveram. Mas quando a coisa é orgânica, é relacional, depois de 70 anos, muitos tinham morrido, filhos e pais, esposa, esposo, parentes, tio, morrido. Então, que tudo é este? É o tudo que a gente precisa para levar uma vida estável e caminhar para frente. É tudo que a gente precisa para não ficar andando pelas esquinas da vida reclamando de tudo. Tudo que a gente precisa para ser uma pessoa equilibrada, para ser uma pessoa entusiasmante, para ser sal e luz. Deus devolve tudo. A honra é restaurada, a justiça que dá ganho de causa para a gente é estabelecida, a família é pacificada. Deus devolve tudo, tudo, tudo. Lembra o caso de Jó? Quando Jó... o diabo pede autorização para tentar Jó. Jó era um homem rico, família, começou a perder tudo. E ainda tem uns amigos da onça que diziam: sua situação é tão grave, Jó, que amaldiçoa a Deus e morra, desgraçado. E ele manteve-se firme até o capítulo 42. No capítulo 42, ele diz para os seus amigos e para a sua esposa, que estava pressionando ele: bem sei que tudo podes, Deus, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Se vai acontecer algo na minha vida, tem que ser do Senhor. Tudo pode, Deus, é o tudo. Deus restaurou a sorte dele completamente. O último capítulo de Jó diz que até as filhas, Deus deu mais 8 filhas para ele. E diz o texto que as filhas eram as mais bonitas da terra, quer dizer que as outras anteriores eram de segunda categoria. Tudo melhorado, é uma coisa fenomenal. Restaurou tudo. Que Deus fenomenal. Agora, continuando já para aproximar-se do final, a nossa meditação, Deus não se limita apenas ao óbvio. Deus tem uma marca nele que só ele tem. O karma de um budista, de um hindu, de um kardecista é 100% de troca. Como se relacionasse com Deus fosse um empreendimento empresarial. Na Bíblia, não. Na Bíblia, não. Deus, Ele surpreende a gente andando a 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 1000 milhas. Ele não fica só na primeira. Onde abundou o pecado, superabunda a graça. Onde a miséria é grande, a graça vai cobrir e vai exceder. Aí o verso 8 diz que Deus age não só restaurando tudo, mas Deus age restaurando tudo e dando mais. Essa é que é a coisa, com sobra. Porque o rei falou assim, esse rei ímpio, que Deus resolveu usar.
esse galo que estava cantando ali. Deus diz assim, o rei fala assim, usado por Deus. E tem mais uma coisa, se tiver um judeu perto de você, que escolheu ir embora, como eu edito aqui, vai embora, ele não somente vai levar tudo que foi tirado, mas se você tiver uma vaca, dá a vaca para ele. Se tiver roupa, dá roupa para ele. Se tiver aquela joia bonita, como é que chama? Aquela que a gente compra em Swarovski, dá também. Faz a turma ir embora daqui com muito mais do que eles vieram. Porque Deus, Ele restaura com sobra. Dignidade é restaurada, a vida é restaurada. Olha, a minha última igreja no Brasil era uma igreja muito grande, muito rica. Mas rica, Manel conhece. Rica. E eu fui convidado para ser pastor dela. E fui lá e por alguma razão só pobre se converteu. Mas centenas de pobres. Foi o ano mais de conversão e eu estava super feliz, porque tinha que usar uma capela, tinha que botar mais coisa, era gente para todo lado, gente, mas pobre. Num dia, chego na reunião do conselho, 12 presbíteros, eles já tinham conversado entre eles, me chamaram de mentiroso, cafajeste, charlatão, enrolador. Falei, mas por que tudo isso? É verdade que ele não é perfeito, mas isso é um quadro muito perigoso, muito ruim. O que é que eu estou fazendo de errado? Eles falaram, o senhor, quando veio para cá, não disse que gostava de pobre. E a nossa igreja tem um chamado para rico. Nós competimos aqui, eles deram o nome de 2 outras igrejas lá. A igreja está até fedendo. Falei, meu Deus, minha pressão foi a 20/16. Eu falei, infelizes. Eu disse, aqui eu não fico. Ele perguntou, você gosta de pobre? Gosto, porque Jesus gosta. E se tem mais uma coisa, falei para aqueles empresários profissionais bem-sucedidos na cidade, lá, se você não se tornar como um pobre, você não pode entrar no reino de Deus, miserável. Eu sei que tinha 4 médicos no conselho e me socorreram, porque eu praticamente desmaiei. Aí eu falei, eu vou embora daqui, eu me livre. E fui para o Canadá. No dia da minha despedida, era 31 de dezembro, minha esposa foi embora 15 dias antes que o pai dela morreu, lá para Casa Branca, interior de São Paulo, perto de Ribeirão Preto. E eu fiquei lá, batalhando na igreja os últimos 15 dias. Dia 31, cantamos louvores até o meia-noite. Cantamos, oramos, aquele negócio todo, e saí. Nenhuma passagem para eu ir embora me deram, eu fui de ônibus semi-leito. Da Contígio, quem é de Minas sabe. Fui meia-noite, desonrado, me sentindo um zero à esquerda. Eu chorei na escuridão daquele ônibus, semi-leito. 9 horas de estrada para chegar lá em Ribeirão Preto. Chorei, por volta de 1h da manhã que peguei o ônibus, mas chorei. Me sinto isso, mas não é possível. Trabalhei tanto, olha como é que eu estou a situação. Eu ouvi uma voz dizendo assim, eu ainda lhe honrarei. Eu ainda lhe honrarei. Já fazem 21 anos. O Manuel é testemunha. Para a glória de Deus, eu posso dizer para você, se há alguém que se sente honrado por Deus, acima de tudo, é Elias, esse que eles falam. Como ele restaurou a minha sorte. Como ele restaurou a minha sorte. Um brasileiro, nascido numa cidade de primeira, porque se passasse a segunda já tinha acabado, meio de nada, venho para os Estados Unidos e termina, para o Canadá, Estados Unidos, chego naquela situação e aqui termino pastoreando, junto com outras 6 pessoas, a família do presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Isso é meu Deus do céu. O Denzel Washington, lá em Belé, em Beverly Hills, fui pastor lá, 2.000 atores na igreja. Morgan Freeman, esse pessoal, o presbítero Ralph Winter, daquele Jornada nas Estrelas, diretor executivo, ganhou o Oscar. Amigo eu disse, meu Deus. E aí começamos o Global Kingdom, essa rede no mundo inteiro. E o Senhor me permitiu, olha,
novembro passado, o príncipe Andrews, futuro rei da Inglaterra, mandou um convite. Para a glória de Deus, Deus sabe. Mandou um convite para um jantar. Um convite para um jantar. Um jantar em Hong Kong. E eu tive que dizer não. Porque eu tinha um encontro de pastores para ir em Portugal. Não pude ir, você estava lá. Mas se ele chamar de novo, eu vou. Mas a primeira pessoa que me convidou, a primeira princesa que me convidou para o jantar foi a Michelle do King. Quando eu terminei esse primeiro doutorado aí. Eles eram da mesma igreja nossa. Ela e o marido dela. O marido dela é o vice-secretário das Nações Unidas, Michelle do King, Mr. do King. E me convidaram para celebrar o doutorado na casa deles. Convidaram alguns outros casais da igreja. Eu chego lá, Michelle do King, o pai dela é o rei dos Camarões, mas a mãe não é lagosta. Aí, eu chego lá, para você ter ideia, só estou dizendo isso aqui para você entender. Eu chego lá, ela estava vestida com roupas reais, africanas, e preparou os quitutes que eu comi igual um padre. Mandei ver, não cabia mais nada na minha barriga, de tanto quitute gostoso, com castanha de caju, com tudo, aquela coisa. De repente, quando eu não aguentava mais nada, nem ninguém aguentava, que chegaram os outros 5 casais, ele abriu uma porta falsa da parede lá e falou: agora é a hora do jantar. E aí ele pegou minha esposa pela mão, etiqueta real, o cara é segundo das Nações Unidas. Levou, botou minha esposa sentada ao lado dele, numa mesa bonita de madeira, uns 2 metros sem ser preciosa, me pegou, levou para sentar ao lado da princesa. E os outros podiam sentar onde queria, etiqueta real. Quando eu sentei, tinha uns 5 pratos diferentes, 6 pratos na minha frente, uns 10 tipos de faca, garfo, faca redonda, faca. Eu nunca entendi o que era aquilo ali. E todo mundo ficou olhando um para o outro. Eu sem saber o que fazer e ninguém sabia. E aí, de repente, ele olha assim e fala: doutor Dantas, a razão desse jantar é celebrar sua vitória. Tome a iniciativa. Eu falei: o quê? Tomar a iniciativa? É para eu tomar mesmo? Eu não sabia o que é aquelas facas curvas, faca reta, faca quebrada. Eu peguei lá um garfo, uma faca, um prato, misturei tudo, salada, arroz, aquela coisa toda lá, e educadamente, sem dizer nada para mim, tudo menos etiqueta real, eu sabia. Eles me imitaram. E todo mundo me imitou. Na saída, no estacionamento, os outros casais da igreja chegavam para mim e falavam: obrigado, hein? Obrigado. Porque ninguém também sabia o que fazer. Mas eu estou dizendo tudo isso para você só para dar toda a glória a Deus e a fidelidade do Senhor. Tudo aquilo que pôs você para baixo pode hoje ser a hora da virada. Porque uma especialização do Espírito Santo é restaurar o que está quebrado. É restaurar o que está quebrado. Terminando. Preparando o vídeo aí, simpatia. Há alguma condição? Condição não há, porque Deus é Deus, Ele abençoa a gente de qualquer jeito, é a graça. Mas há alguma situação que ajuda a gente a experimentar essa bênção de vida divina com mais abundância, para entender o verdadeiro propósito da bondade de Deus na nossa vida? Claro que há. A gente vai desfrutar da ação bondosa de Deus, entendendo que é dele, dando glória a Ele, se houver obediência da nossa parte. Porque a coisa mais fácil, quando a coisa não está feia, é a gente esculhambar com o padrão da nossa integridade, diluir o nosso caráter. A gente tenta dar um jeitinho no que Deus diz: não precisa dar, eu dou o jeitinho para você. Porque Deus, usando aquele rei, falou assim: só que tem uma coisa, vocês vão levar muito dinheiro, muita prata, muita coisa, muito gado, e vocês vão sem arma nenhuma, sem exército nenhum, sem proteção, por 1.200 quilômetros, de volta a Israel. A notícia rodou entre os bandidos, as gangues daquela região. A coisa mais fácil era pegar aquilo ali e liquidar, cheio de inimigo. Mas eles tinham a opção: ou eles obedeciam por convicção, ou eles ficavam em Babilônia por conveniência. E eles resolveram obedecer por convicção. Obediência
é sempre perigosa. Ela sempre exige sacrifícios de nós, porque é consertar o que foi quebrado, as besteiras que a gente fez. Eles tinham que fazer a caminhada até Jerusalém, levando os tesouros de volta. Mas eles tinham que obedecer. Tem que obedecer. Porque, por conveniência, alguns ficaram lá em Babilônia e ninguém nunca mais falou deles. A turma só falou depois de Neemias, de Esdras, das equipes, que correram o risco da obediência. A obediência é melhor até do que sacrificar. A obediência pode parecer perigosa. O que é que vão dizer de mim? Mas não se preocupe, o bagaço já está feito. Deus restaura a sorte de Sião. Deus restaura a sorte de Sião. Olha, eu quero terminar com um vídeo. Esse vídeo é de uma menina que eu conheço muito bem. O nome dela é Jaqueline. Pode ser que o vídeo não esteja muito bom, mas a família crente. E ela, todo mundo dizia, Jaqueline não vai ter jeito para nada na vida. Mas ela tem um chamado de ser uma adoradora. E contra tudo e contra todos, o sonho dela, que todos queriam pôr para baixo, finalmente aconteceu. Põe a Jaqueline. Eu falei, meu Deus, como é que ela vai fazer um louvor? Mas falei, pode fazer o louvor sim, louva a Deus aí. A primeira palavra dela, sabe o que foi? Ela falou assim, eu não sou cantora, eu sou adoradora. E o que diz aqui no capítulo 20, versículo 23 e 24? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Cá, Jaque, faixa 6 aí. Sabe, irmãos, a vida havia roubado de Jaqueline o sonho de ser uma adoradora, mas Deus restaurou a sorte de Sião. O episódio central da vida dela após esse foi cantar na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, lotada, o povo chorando quebrantado. Depois ela organizou um grupo de 5 outras pessoas, mesma situação dela, para uma viagem missionária pelo norte e nordeste, de louvor e adoração. Louvor e adoração. Deus é o Deus da restauração. Vamos curvar nossas cabeças numa palavra de oração. Talvez alguns de nós vieram aqui hoje e precisavam ouvir esta palavra.
Deus é o Deus da restituição, da restauração. E Ele lhe convida nesta noite, nesta manhã, a reafirmar sua confiança na bondade dEle, a descansar sua vida, suas esperanças nos braços amorosos dEle, a comprometer-se com Ele a manter o bloco de identidade da sua vida incólume, para que a beleza de Cristo e o que Ele vai fazer na sua vida se manifeste através de você. Hoje é a manhã e o começo da tarde da restituição. Você vai sair por as portas desta igreja inundado de esperança e de gozo. Não queira ser como aqueles poucos que não se animaram com as boas novas. Hoje é o dia de você entrar na banana fértil, no caminho de volta, na restauração da graça de Deus. Eu gostaria de orar por você. Se há pessoas que gostariam de vir aqui à frente, tem espaço suficiente para um bom grupo. Pode sair agora mesmo, você está. Num ato dizendo: Senhor, na minha vida hoje é o dia-chave da virada. Nós vamos orar por você, pode vir agora. O restante que não desejar vir, por favor, fique em pé. Nós vamos orar. É simbólico o ato que você está tendo aqui. Senhor, hoje eu estou reanimado pelo Consolador. O Senhor é bom. Oh Espírito Santo, glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Me faça um Jaqueline, uma Jaqueline que te adore, porque é na adoração, Senhor, é na gratidão a Ti, no reconhecimento da Tua presença, que os nossos sonhos e aspirações nobres são restaurados. Vamos orar. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Aleluia. Nós te exaltamos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, porque por graça Tua o Senhor continua olhando para cada um de nós. O Senhor não só nos chamou, mas o Senhor nos preserva. E o Senhor não quer ver nenhum de nós nesse templo nesta manhã negativo, para baixo, porque vitorioso é o Senhor, e ao vencedor que caminha contigo, o Senhor promete muita coisa boa. Então, ó Deus, que haja nesse momento no coração de cada um de nós, mas em particular desses que estão aqui à frente, ou dos que gostariam de estar aqui à frente, mas ficaram nos seus lugares, qualquer que seja a situação, que haja um brado de libertação, haja uma reafirmação da convicção de que tudo que a dureza da vida tirou de sonhos mais nobres, mais belos, mais legítimos, o Senhor haverá de restaurar para o equilíbrio, para a integralidade e vida integral de cada um de nós. Que Deus maravilhoso o Senhor é. E o Senhor vai usar esta igreja, os irmãos da igreja e outras pessoas que o Senhor quer usar para trazer à vida de cada um de nós este ânimo novo, esta fé nova, esse entusiasmo novo. Ó Deus, glória ao Teu nome, porque na Tua graça o melhor está sempre por vir. Porque na Tua graça, até a negação que Pedro cometeu lá se tornou uma possibilidade de restauração para ele ser o grande Pedro que foi. Então, faz na minha vida, faz na vida dos meus irmãos. Perdoa-nos pelos erros que temos cometido, mas não impute sobre nós esse peso. A partir de agora, por Tua graça, vida nova, Senhor. Aleluia! Vida nova, Senhor. Muito obrigado. Glória ao Teu nome. Obrigado, que Deus maravilhoso. Em Teu nome. Amém.